principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 6h46, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia 98, aqui Zé Torquato. Estamos ao vivo até às 8h15 da manhã. O programa aqui é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8h15 da manhã. Você vai poder participar conosco, vai conferir as principais notícias do país e da região com o comentário qualificado dos nossos analistas. E hoje na bancada temos o empresário e advogado João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E também iniciando conosco como comentarista do programa, o Ronaldo Santiago, que é advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Evidentemente, qualquer tema referente à área de atuação do Ronaldo, ele estará aqui disponível para esclarecer, para responder aos nossos ouvintes, mas passa a integrar o nosso time de comentaristas aqui do Bom Dia 98. Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia aos amigos da Rádio 98, satisfação enorme fazer parte aqui desse time. A produção é do Rick Santos, coordenação de produção do Rick Santos, sonoplastia do Flávio Henrique e conosco também o Tiago Ferraz, acompanhando o noticiário que vai ser destaque na edição de hoje. Cumprimento, Tiago. Bom dia, Tiago. Quais são as manchetes desse dia 13 de julho de 2016, quarta-feira? Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da 98. Justiça mantém suspensa lei que proíbe estacionamento de cobrar hora cheia. Secretário de Segurança de São Paulo quer armas de calibres mais potentes para a polícia. E contêineres caem no mar durante operação do Porto. E a Justiça, de fato, manteve suspensa a lei que trata do fracionamento das horas de estacionamento em que você paga, não é? Deveria pagar de acordo com a lei por frações de 15 minutos, mas a Justiça entende que há um conflito de competências, Thiago. Olha só, Zé, o Tribunal de Justiça manteve a suspensão de lei sancionada pelo governador Geraldo Alckmin em fevereiro deste ano, que proibia estacionamentos que cobrarem tarifas por hora cheia em São Paulo. A regra exigia que os estabelecimentos cobrassem valores fixos por prazo de 15 minutos para evitar que motoristas pagassem por um período maior do que o utilizado de fato. Antes mesmo da lei ser regulamentada por Alckmin, a Associação Brasileira de Shopping Centers conseguiu no início do mês de abril uma liminar suspendendo a eficácia da lei aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2015. Na decisão, desembargador Tristão Ribeiro acolheu o argumento da entidade de que a legislação sobre o serviço é de competência da União e não dos estados e que, portanto, a lei era inconstitucional. A Lesp, contudo, recorreu da decisão do desembargador, sustentando que o Estado poderia impor sim esse tipo de regras para o serviço de estacionamento, o que é o desejo dos administradores de estacionamentos e também da Associação dos Shoppings vai de encontro, né? Vai no sentido contrário do desejo justo do consumidor de pagar por aquilo que ele efetivamente usou, João. Estacionamento vai ser uma grande briga cada vez mais no mundo inteiro, mas eu vejo o seguinte: primeiro, claro que o que é justo nem sempre o que é legal. E teve aquela polêmica há bem pouco tempo também sobre os estacionamentos de shopping, que a pessoa comprando determinado valor poderia ser pago, foi feita a lei, também foi considerado inconstitucional, caiu por terra isso também. O estacionamento veio essa questão dos 15 minutos, fracionar, só que em relação à hora cheia, só que o minuto ficou mais cheio, inflacionou o minuto. Então quando você fica mais tempo no lugar, no estacionamento, hoje está muito mais caro do que era antes. Aliás, tem me assustado o valor do estacionamento cada vez mais. Por outro lado, eu vejo que tem uma questão também contratual. É uma empresa, ela é livre para regulamentar, é um contrato que você faz naquela hora, e não é um serviço público, tá longe de ser um serviço público. Então, eu acredito que a regulamentação também desse sistema de utilizar, a hora fracionada, concordo que é justo. Porque às vezes você fica lá 10 minutos e você é cobrado por uma hora, é desproporcional. Mas você acaba, o pior de tudo é você pagar às vezes uma hora, o valor de 15 minutos, que é muito mais caro que custava aquela uma hora. Então eu não sei o que é pior realmente, porque toda vez que a gente tenta regulamentar
algum serviço particular, acaba tendo essa distorção. Pode ver, se colocar amanhã qualquer coisa que você queira fazer, tem uma forma de você ganhar mais ou voltar a ganhar o que você estava ganhando, e você não consegue regulamentar. É ilusório, porque a pessoa vai ter um custo dela fixo, ou ele vai fechar, se a lei conseguir chegar nele e ele tiver aquele custo fixo e ele não consegue, vai ter que pagar o aluguel do ponto, do estacionamento, ele tem que pagar o funcionário, ele tem um custo fixo lá. Ele vai tentar driblar para não fechar, e se não conseguir, ele vai fechar. Então é meio ilusória essa questão. Vai muito da oferta e da procura. Quanto mais estacionamento você tiver, o preço mais vai cair. Quanto mais lugares você tiver, mais barato vai ficar. E quanto menos, mais caro. Nos grandes centros a tendência é essa. Claro. A oferta cada vez menor, a procura grande. Você pega em Nova York, custa $50 a hora o estacionamento na ilha. É caro pra caramba, claro que é caro. Verdade. Mas não tem jeito. Você entende também, Ronaldo, desse sentido? Qual é a sua leitura do entendimento, não é, da justiça, mantendo a decisão de que a cobrança não é competência do Estado? O Estado não pode legislar sobre esse tema, o Estado de São Paulo. Olha, virou o melhor negócio no Brasil ser dono de estacionamento. Essa que é a verdade, não é? É uma discrepância a cobrança de estacionamentos por parte dos donos de estacionamentos. É 20, 30, preço fechado, enfim, tô falando no geral, viu? Não é só em estacionamentos de bairro, não, eu tô falando em shopping centers também. É um absurdo que se cobram de estacionamento. Se você colocar no final do mês, nas suas contas, o que você gastou de estacionamento, pode perceber que é uma quantia extremamente razoável. Eu, com todo respeito aqui à decisão do desembargador aqui, Tristão Ribeiro, eu particularmente discordo. Fosse assim, a CT não poderia administrar a zona azul, né? Então a prefeitura não poderia legislar aqui sobre os estacionamentos regulamentados, se levasse no pé da letra, então, não é? Eu acredito que esse agravo de instrumento aqui que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, é evidente que a Assembleia vai recorrer à superior instância e vai acabar revertendo, porque já existem inclusive decisões em outros estados de que a responsabilidade para a cobrança é até do município. Então, me parece que essa decisão aqui, ela cai em Brasília. Então, lei da oferta e da procura, todos nós entendemos. Aliás, o mercado, a correto seria se o mercado se autorregulamentar, né? Com preços razoáveis. Sim. Mas entendo que existe um exagero também no preço dos estacionamentos, não é? Até o Tiago, até para ouvir o nosso ouvinte, não só sobre os temas, sobre outros temas também, por favor, aí destaque os canais de contato e comunicação com o nosso programa. Olha, Zé, o nosso WhatsApp é o 997829970, 997829970, ou pelo telefone 3284-1100, 3284-1100, ou também através da página do Bom Dia 98 no Facebook, ok, Zé? Ok, facebook.com/Bom Dia 98. E complementando o que eu vinha dizendo, em São Paulo, então, é mais absurdo ainda o preço do estacionamento em certas regiões. E entendo que deveria haver uma aproximação maior do interesse do empresário e também do interesse e a necessidade do usuário. Não que ele tenha que fazer caridade, mas também, não é? Você se aproveitar, não me parece razoável que você fique 10 minutos no estacionamento e pague por 1 hora. Eu não consigo entender essa lógica, me desculpe. Em São Paulo você chega a pagar R$50 por 1 hora. R$50, preço fechado. Mas eu não vejo que aqui tá muito diferente, não. E o que você falou até do shopping center, eu concordo, Ronaldo. E isso assusta o próprio cliente. Quem acaba pagando o pato é o lojista. Um dos motivos que eu saí de shopping foi esse. Foi justamente o preço de shopping, do estacionamento. Porque era uma reclamação constante, manhã, tarde e noite, do cliente, com toda a razão. É uma reclamação que eu faço também quando eu vou a um shopping e pago um valor que é extorsivo, e o lojista acaba sendo prejudicado. Quando eu fui construir a loja, o arquiteto perguntou: a primeira coisa que é que eu faço? Eu falei: estacionamento. Encha de estacionamento, pode diminuir o tamanho da loja, faz o que você quiser, mas o importante é ter onde a pessoa parar, porque tem até um brocado americano que diz no parking, no business, ou seja, sem estacionamento, sem negócio. E é verdade isso. Então, é claro, a lei da oferta e procura que é o grande problema. Você pega às vezes um terreno bem localizado,
o aluguel dele deve ser altíssimo também para o cara que vai fazer. Então cada caso é um caso e é difícil legislar nesse sentido no serviço particular, né? Você precificar o serviço particular é quase impossível. Tabelar um serviço desse é praticamente impossível, né? 6h56 é o Bom Dia 98, ao vivo até às 8h15 da manhã na 98 FM. Você que está circulando pela Baixada, vamos saber as condições de travessia e de rodagem. Balsas e estradas. Thiago. ZR. Travessia Santos, Guarujá, 5 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de 25 minutos, ambos os sentidos também. Operação 5x5 em andamento no sistema Anchieta Imigrantes. Tráfego normal em todas as rodovias do sistema. Descida da Serra é realizada somente pelas pistas sul da Anchieta Imigrantes. Subida acontece pelas pistas norte, ZR. E agora eu vou falar para você da Blanche Moda em Branco. A Blanche Moda em Branco é onde você vai encontrar aquela roupa que você precisa, né? Você que é profissional de saúde, trabalha como médico, como enfermeiro, como dentista, fisioterapeuta, enfim, você que gosta de branco, vai encontrar peças muito bonitas, tem qualidade, variedade, preço, qualidade, tudo que você espera de uma roupa, você encontra lá na Blanche. Evidentemente que a roupa do profissional de saúde tem várias especificações técnicas, né? Mas isso não impede que você atenda isso e se sinta bem, confortável, bem vestido e até causando uma sensação melhor no seu paciente, passando até mais confiança, né? Mas o fato de você trabalhar confortável, se sentindo bem, faz a diferença. E a Blanche tem para te oferecer tudo isso ali no Supercentro Boqueirão, uma loja muito bem montada, você vai ser muito bem atendido, a variedade realmente é muito grande. Vá até a Blanche, olhe tudo que ela pode te proporcionar. Shopping, aliás, é o primeiro shopping de Santos, historicamente, no Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94, Oswaldo Cruz 319, Blanche Moda em Branco, 6h58. Vamos em frente, Thiago. Monzerri, secretário de Segurança de São Paulo, quer armas de calibres mais potentes para a polícia. O secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves Barbosa Filho, disse ontem que está negociando com o Exército para que possa fazer licitação internacional para a compra de armamentos. Atualmente, as polícias do país só podem comprar da indústria nacional e também para ter acesso a calibres mais potentes. Para ele, esses 2 itens estão entre as soluções que garantiriam a solução da população e aumentaria a sensação de segurança, principalmente devido aos assaltos nas empresas de carro forte, onde a polícia não consegue ofensiva em razão do alto calibre usado pelos assaltantes. Ontem, 3 meses após a ação em Santos, foi preso Daniel Donizete Colassono, em São Caetano do Sul, e com ele foram encontrados pelos policiais civis 2 carregadores de fuzil AR-15 e cerca de 90 cartuchos de fuzil 556. Não foi encontrado dinheiro ligado ao assalto com o criminoso. Sim, Maris, é uma necessidade, né? A sociedade acompanha com interesse, dada a defasagem do poder de fogo das autoridades comparado ao poder de fogo dos assaltantes, representados como a gente presenciou aqui em Santos, no assalto à Companhia de Guarda de Valores, a Prosegur, em Campinas e Ribeirão Preto. Isso aí é um filme que você já sabe quem tem. No filme, o mocinho sempre tem de ganhar no final, né? Mas com essa diferença de equipamento, fica difícil o trabalho da polícia. Olha, sinceramente eu discordo que tem que ter um calibre mais grosso. Tem que ter uma lei e uma punição muito melhor e uma investigação muito melhor. Por quê? Porque se você começar a aumentar, o bandido aumenta o calibre, você aumenta o calibre, isso não vai parar nunca. Daqui a pouco a polícia vai andar de tanque de guerra aí com bazuca e não vai resolver, porque o bandido também vai arranjar alguma coisa mais com potencial maior. A grande questão é, entra arma no Brasil pro bandido facilmente, em grande quantidade, tanto é que todos têm praticamente. O crime organizado, nós temos que tomar um cuidado que antigamente nós tínhamos a quadrilha, hoje nós temos a organização criminosa, que está infiltrada nos poderes, inclusive. Tá no poder público infiltrada, tá infiltrada nas empresas, tá infiltrada com aparência de legalidade, inclusive. E é um grande problema isso, porque eu não vejo, vamos aumentar o calibre do policial. Vira uma guerra civil.
que ia acontecer lá em Ribeirão Preto ou aqui em Santos? O cara tá com .50. Você vai colocar o quê? Um caça? Vai colocar um tanque de guerra na rua? Nós já temos o Caveirão lá no Rio de Janeiro e temos o Guardião aqui em São Paulo, que é um carro blindado, colete à prova de balas para os policiais. Nós não tínhamos isso. Antigamente, no meu tempo, a gente fala de meu tempo, é engraçado, mas a gente começa a brincar com isso. O Fifi sempre fala isso quando a gente estava aqui, ele sempre fala no meu tempo era diferente. É verdade, era aqueles fusquinhas que a gente chamava de baratinha. O policial usava um 38, havia muito poucos policiais proporcionalmente, mas havia um respeito muito grande. Você não tinha essa quantidade de crime, muito pelo contrário, ainda mais cinematográfico que nem são esses agora. Eu não vejo, isso pra mim é enxugar gelo, começar a comprar armas de calibre mais grosso, daqui a pouco vamos ter veículos blindados, como acontece no Rio de Janeiro, mais blindados ainda, policiais, vira uma guerra. Nós vamos estar nós já estamos pior que na Síria. Então nós vamos tomar muito cuidado com isso, porque não é assim que vai resolver. Nós temos que pleitear leis mais duras, porque o roubo compensa para esses caras. Um roubo, mesmo que seja qualificado, vai dar quase 6 anos mais ou menos. Com um sexto da pena, o cara já sai em liberdade. É palhaçada. Chega num presídio, o cara vira uma instrução de crime. Quer dizer, não há presídio. A junta ali para o cara fazer outra quadrilha, né? Aprender outros crimes. Quer dizer, não há um trabalho no presídio. Não, falta legislação, falta vontade, falta execução. Ô, João, entendo também que eu entendo que na questão do combate à violência se combate muito as consequências e se não se mexe muito nas causas. Como, por exemplo, coibir o tráfico de armas nas fronteiras, que tá aí, né, tá aí. A origem do problema. Porém, eu discordo em parte de você, porque eu penso também como o policial vai para esse confronto. Ele não tem condições. A polícia tá perdendo. Bélicas, não tem para enfrentar e para defender a vida dele. Então, por esse lado, entende-se que com um armamento mais possante, possa haver um enfrentamento maior de uma realidade. Mas não é a desejável, evidentemente, que eu também pensei nisso. Eu imaginar aqui como uma Bagdá, um Afeganistão, né? Uma terra de ninguém, em que o cidadão está no meio de uma guerra, mas essa guerra, ela já acontece. Então, mas qual que é o mais potente? Sempre vai ter essa dúvida, vai ter uma competição daí nesse caso. O cara tá com uma ponto 50. Vamos dizer assim, o cara tá com uma ponto 50. Ele tem mais recursos que derruba avião. O cara tem uma ponto 50 e derruba avião. Já viu o estrago que causa uma bala como essa? O cara vai ter o quê? Tanque de guerra? Bazuca? Bomba atômica? O que vai mais que isso? Eu penso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por exemplo, tá perfeito, João, no que tange a revisão da legislação penal no país, que precisa a tempo, né, ser revista. A outra coisa é que a polícia está perdendo a guerra. Infelizmente, essa é a realidade, não é? O governo do estado de São Paulo tem aparelhado e muito bem a polícia militar, né? Tem dado uma infraestrutura boa para a polícia militar. O detalhe é que, por perder esta guerra, o secretário de segurança vem e comunica que pretende realmente adquirir armamento mais potente para a polícia, porque esse assalto que nós tivemos em Santos, do carro forte lá da empresa de Protege, é isso não? Isso, não, é Prosegur. Prosegur. Se a polícia chegar perto, não ia sobrar nada, porque o armamento que eles utilizaram foi armamento de primeira linha, né? Então eu acho que a polícia militar, ela precisa estar preparada para enfrentar esse tipo de ação, e hoje ela não tá, porque o armamento que ela tem hoje, o armamento de defesa da polícia, ela não existe. Então, veja, é nesse quesito que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, está vendo até para garantir a integridade física dos policiais militares. Então, vejo com bons olhos essa ação da Secretaria e aí passamos a discutir a revisão da legislação penal, que precisa ser revisto mesmo. A lei, ela tem brechas muito frágeis, né? Ontem eu estava assistindo um programa de esporte, aquele ex-jogador Piá, não sei se vocês viram aqui, ele foi preso por uma oportunidade e por achar que ele não tinha responsabilidade naquela prisão, naquele ato infracional, ele passou a roubar. Conhecimento, Ele passou a roubar.
Ele disse que roubou banco, fez tudo, entendeu? Então se for assim, então nós estamos fritos, né? Cada um ficou fácil, Ainda né? vai na televisão, né? Não Desculpa, é? mas Ficou complicado a situação, né? personagem contraditório. Exatamente. Então, veja, a gente precisa arrumar a casa, né? E arrumando a casa vem através dessas ações do governo do estado e por isso eu parabenizo o governo. E o ouvinte do Bom Dia 98 se manifesta, Tiago. Exatamente, Zé. O César do Gonzaga participa e diz o seguinte: o que falta é vergonha na cara das autoridades e não valorizar bandidos e desacreditar as instituições como Forças Armadas e Polícia Militar. Nos anos 70 e 80, veja se a blindagem era assim. E existiam as mesmas armas, M16, hoje conhecido como Colt AR-15 e o AK-47, entre outras, tá? Tem também aqui a participação, Zé, do ouvinte Renato, que diz assim: ficamos assim então, o bandido na rua, armado até os dentes e nós, população, presos dentro de casa e morrendo nas mãos deles. Ouvinte Renato indignado com a situação. Então, as pessoas se sentem acuadas, né? Daí essa reação, a gente que cobra do Estado esse tipo, não vai resolver totalmente o problema, mas entendo que há uma necessidade sim de equipar melhor a polícia, passando pela questão do armamento, respeitando evidentemente a colocação do João, que está muito bem construída, muito bem embasada, a tese dele, em adendo também o que o Ronaldo complementou. Creio que nós aí já desenhamos bem essa questão dos armamentos, mas há sempre esse perigo mesmo, que não é desejável para a sociedade, um clima de guerra civil, né? E a população vai estar no meio disso. Vamos ter que trabalhar muito. Aliás, já está, né? A guerra já está, né? porque vira e mexe morre pessoas com cruzamento de tiros e, né? Exatamente. Mas só, bala desculpa, perdida, enfim. até continuar o assunto que a gente já encerrou, mas você vê, nos Estados Unidos teve essa questão lá em Dallas, que um franco atirador atirou em 5 policiais, foi uma comoção nacional, para-se tudo. Aqui no Rio de Janeiro, desde o começo do ano, já morreram 55 policiais. Lá foram 5 em 50 anos praticamente. Aqui foram 55 em meio ano. E parece que tudo bem. A nossa vida vale muito pouco do policial brasileiro, infelizmente, né? Vamos em frente com um Bom Dia 98, hora de conferirmos o cenário nacional. Giro Nacional. 7-8, Thiago, vamos ao Giro Nacional. É isso aí, Zé. Não entenderam? Nas rodovias federais, quase 15 mil motoristas são multados por não ligarem o farol baixo. Os senhores estiveram nas estradas e esqueceram de ligar o farol baixo, a multa vai chegar. 15 mil condutores. A alegação é que aumenta a segurança para diminuir a possibilidade de haver um choque frontal nas estradas federais, João. Eu vejo que aumenta a arrecadação. Isso, eu tô revoltadíssimo. Não foi um bom dia para me perguntar sobre multa de trânsito. Eu recebi uma ontem no Rodoanel de que eu tava a 49 por hora, era 40. Era 40. Tava estranhando a ausência do Fifi. Pois é. Achei mas que fosse uma pegadinha como aquelas todas lá. E eu vejo que não é isso que vai exatamente. Eu acho importante o farol baixo e tal, mas é mais uma questão de conscientização do que de punição. Sabe, durante o dia, numa situação, porque às vezes as pessoas até se confundem, porque nós temos a lanterna do carro, a pessoa acha que aquele é o farol baixo, aí tem o farol médio, que não é verdade, que é o farol baixo, e tem o farol alto, que também não deve ser usado, também é proibido ser usado de qualquer forma, é só numa eventualidade, tem uma regra, tudo bem, quem faz autoescola tem que saber. Agora, o que eu vejo assim, há uma questão do conceito de multa, virou uma coisa assim absurda. Essa multa que eu tomei ontem, por exemplo, de 40 km por hora no Rodoanel, me assustou muito. Eu fico consciente da velocidade e tal, eu tomo muito cuidado com isso, mas foi pegadinha, e continua tendo pegadinha, porque não é isso exatamente. É melhor você resolver algumas coisas do poder público do que você multar, porque o cara tá com o farol. Isso é muito usado nos países nórdicos, mas tem que lembrar que o ano inteiro, meio ano, o cara fica nas escuras durante o dia também. Então, eu não sei, acho mais conscientização do que exatamente essa punição exacerbada contra o motorista, como sempre. Ronaldo. Embora os noticiários tenham chamado a atenção para essa nova legislação, o fato é que as pessoas, muitas delas, não assistem televisão, não leem jornal, estão completamente alheios aos noticiários, né? Eu acho que nesse primeiro momento a polícia rodoviária deveria alertar as pessoas, né? Para o veículo, olha. Orienta, faz uma orientação. Eu sou
desse método, da conversa, olha, a nova lei, acende o farol baixo, né? Tá na lei e tal. Ou seja, estão multando o cidadão lá por não respeitar a nova lei. É uma lei muito recente, então precisa ter um trabalho de divulgação melhor, né? Não basta só multar as pessoas, né? Isso eu acho que não traz para conscientização do cidadão um compromisso aqui. O que a gente precisa ver também é o seguinte: criam-se leis para multar, mas quando você é parado na estrada, por exemplo, que você está em perfeitas condições, não tem irregularidade nenhuma, você não ganha absolutamente nada, né? Devia ter alguma legislação específica para os bons condutores também. Não é, Zé? Como eu, assim, que tem o pontuário zerado. Veja, o guarda rodoviário parou você. Chegou a multa lá em casa, mas foi a minha mulher. Documentação em ordem, o carro em ordem. Eu assumi como cavaleiro, assumi. Aí você fala assim, mas é uma obrigação do camarada ter isso em ordem. É verdade. Mas sim, mas se você faz uma lei para multar, faz uma lei também para criar um método contrário. Que quem sabe as pessoas não vão, poxa, vai ter um ponto a mais lá no desconto do IPVA, enfim, alguma coisa nesse mas sentido. aí mexe em arrecadação. Pois é, mas tem que, só arrecadação para um lado, pro outro lado não, né? Então eu acho que tem que ter alguma coisa no sentido de também criar para o cidadão um estímulo. Um estímulo, exatamente, para ele poder também compartilhar com as ações. Eu sou um daqueles, as pessoas aqui, eu sei que existe muita indignação quanto à questão da punição pecuniária, da multa, mas eu entendo que existe muito abuso no trânsito, existe uma falta de educação no trânsito generalizada, então acredito que a multa é um mal necessário. Sim. Tá, tem como você, mas também há distorções, como não tem o menor sentido no Rodoanel, é até perigoso. Pois é, eu vi a placa, não é que eu não vi a placa, eu vi a placa, mas tanto é que mas não foi de velocidade mínima, abaixo da velocidade mínima? Não foi, não foi. Porque seria razoável, né? Porque também você pode ser multado por menos da metade. Menos da metade. Se é 80 km o trecho, mas não você foi. Tá abaixo de 40. Eu até vi a placa, Zé, mas eu pisei no freio na hora. Não deu. Você acaba gerando um acidente, né? Eu tava com a minha mulher, eu tava com a minha filha de 1 ano e 3 meses, eu tava com a minha sogra, eu tava devagar, eu ando devagar, sozinho, mas com elas mais ainda. Na foto, você vê a lanterna do carro, freio, pisando, eu pisei na hora no freio. Eu tava a 110, que era a velocidade do Rodoanel, por uma placa 40 por hora. Então, quer dizer, é pegadinha. Essa questão da iluminação, eu vejo com um certo um preciosismo, pra falar a verdade, porque eu não vejo, é o que eu falei, isso aí começou nos países nórdicos, concordo que lá você fica, mas num país ensolarado que nem o Brasil, não vejo grande diferença. Eu sempre ligo, eu sempre acendo lá o meu também tenho hábito. Sempre. Não, a questão não é viajar, eu sempre. É a questão da punição desproporcional que eu vejo em relação a algo que não vai te dar grande diferença. Eu acho que as pessoas, é importante, tem uma importância sempre. Quanto mais bem, às vezes um carro com uma cor não tão favorável, já foi pesquisado, talvez seja ideal o carro um laranja, um amarelo, você vê até na neblina, você vê o carro, um carro que você tem essa questão toda. Tem até uma reflexão pra mim, porque eu lembro que quem fez o curso de formação de condutores passou por uma disciplina chamada direção defensiva. Se você praticar a direção defensiva, né, você não precisa do farol. É só você manter a distância, manter a observação, você dirigir com prudência. Mas é o que você falou. A maior parte dos acidentes não é por causa do farol e nada disso, é por causa da imprudência. Da imprudência mesmo. Onde o cidadão faz ultrapassagem, às vezes, de um caminhão, caminhão cegonha, não tem tempo para frear, entendeu? É uma série de imprudências que você vê nas estradas aqui. Enfim. Olha, Zé, até fazer uma observação, saiu na internet ontem que existem alguns motoristas fazendo uma campanha entre eles, dando o sinal do farol nas rodovias, avisando o próximo que está com o farol apagado. Seria até interessante, né? Legal. Muitos motoristas fazendo essa campanha entre eles, justamente para alertar e evitar a multa. Bom, Zé, tem mais participações aqui. O nosso ouvinte, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. O nosso ouvinte, o Carlos de São Vicente, diz assim: bom dia a todos. Eu acho que para a pessoa tomar essa multa, o motorista deveria ser parado e certificá-lo por que está sendo multado, mas isso virou uma verdadeira arrecadação.
de dinheiro não educativo. O dinheiro seria para manutenção viária com IPVA e as cidades cheias de buracos. É o Carlos de São Vicente indignado com a situação. Tem a participação da nossa ouvinte, a Sônia do Macuco, que diz assim: olha, é realmente situação muito complicada e fica difícil quando acontece esse tipo de coisa, Zé. Agora 7h16, vamos ao próximo item do nosso Giro Nacional, por favor, Thiago. Em Pernambuco, Lula diz que derrotar o impeachment hoje é mais fácil que antes. E ele inclusive disse que precisaria de 6 meses, pediu 6 meses aos congressistas para colocar a economia do país nos eixos. E queria perguntar pro João e pro Ronaldo, primeiramente o João, você concorda que está mais fácil evitar o impeachment, ou o impeachment já é inevitável? Na minha opinião, já é. A teoria dele é o seguinte: aqueles caras que votaram a favor no Senado continuam contra o impeachment, né? Votaram a favor da presidente Dilma. Mudando 6 pessoas ali, e para ele entende que isso é muito fácil, mudar 6 pessoas oferecendo algumas vantagens, só pode ser por isso, né? Ninguém vai mudar de posição de graça naquela casa, infelizmente, ou por consciência ideológica, ou por qualquer outro motivo. Então, mudando essas 6 pessoas, ele passaria. E agora, imagina o caos que seria voltar a presidente Dilma. Ia ser um caos absoluto, porque os mercados iam reagir de forma extremamente negativa, as pessoas iam... Nós estávamos indo de mal a pior, até o Sadenberg sempre fala isso na sua coluna, e nós vamos agora de pior a mal, não que esteja grande coisa, estamos tentando de pior a mal, eu concordo com ele nesse ponto. Agora, é assustador imaginar a volta de alguém que não teve a menor mínima competência, porque nós temos uma coisa no direito administrativo, direito público, que é o seguinte: o artigo 37 da Constituição diz o seguinte: nós temos que os princípios basilares não foram respeitados. Quais são os princípios basilares? A eficiência, principalmente, não foi eficiente o governo. A publicidade, a impessoalidade, todos os princípios foram rechaçados. E foi péssima administração, péssima. Só se culpa o outro, se culpa o exterior, se culpa isso, se culpa aquilo, mas péssima a administração da presidente afastada. E não vai ser em 6 meses, vai me desculpar. Isso aí, quem acreditar nessa história, Ronaldo, você tem que fiscalizar esse pessoal que fica com essa. Eu sei que você fiscalizou uma notícia nossa aí depois, mas isso já é charlatanismo, na minha opinião. Mais fácil para evitar o impeachment agora, o Lula tá certo, Ronaldo? Olha, vindo de quem vem, a gente espera muita coisa, né? Concordo com o João, eu acho que vai ser uma vergonha nacional se for revertida essa decisão do impeachment. Mas, meu caro Zé, amigos aqui do programa, nós vivemos num país e nós assistimos durante esses últimos anos esse jogo de toma lá da cá, né? Lamentavelmente. E a população teve que sair às ruas para gritar por socorro, né? Não era nem pedir o impeachment, gritar por socorro, salvem o país, porque senão tudo ia pro brejo. E hoje com o Temer não tá mil maravilhas, mas o Brasil tá caminhando, colocou lá uma rodinha no trilho. Não sei se isso vai ser suficiente para colocar o país na sua verdadeira direção, mas colocou uma rodinha no trilho. É uma esperança que a gente tem. Eu acho que o retorno hoje, uma reversão do impeachment seria uma vergonha nacional. Agora, eu francamente, nos bastidores lá do Congresso, eu confesso a você que eu posso esperar tudo desse Congresso. Vou passar um dado para vocês. Primeiro que eu comentei aqui, rapidamente, sobre quando se perguntou sobre se o número de candidatos era excessivo para a presidência da Câmara, e o deputado Paulo da Força falou assim: muita gente vai desistir, que no momento as comissões todas estão formadas e não tem nada a oferecer. Quer dizer, ele inconscientemente admitiu aquele toma lá da cá. E segundo, em questão de governo Temer, que precisa de uma base forte no Congresso Nacional, eis que o próprio partido do presidente interino, o PMDB,
votou na sua maioria a favor do Marcelo Castro, que era ministro da Dilma, para ser candidato à presidência da Câmara. Então vai ter dias difíceis pela frente, né? Essa política que não se depura está muito contaminada. E essa história de que o Temer não colocou o dedo lá na candidatura do Marcelo, isso é papo furado. Isso é papo furado. É evidente que o PMDB... com a mão, o braço inteiro. Imagina, isso é conversa pra boi dormir. É evidente que ele costurou isso daí, que tá no... Eu acho que pra um eventual segundo turno, ele já tá garantido aí no pleito aí, com certeza. A disputa é pra quem vai pro segundo, né? E aí nós temos aí quantos? 12, 15 candidatos aí que vão disputar aí essa... Vai ser bonito, viu? Vai ser um racha legal, viu? Vai ser um racha interessante aí no... Entendo como, sem nenhuma evidência, Ronaldo, por favor, não estou aqui exercendo nada disso. Eu entendo que o mais cotado é não dá para contar com esses congressistas, mas é o deputado Rogério Rosso mesmo. Que tá com o apoio do governo. Sim, é bem provável, sem dúvida nenhuma. O PSD tá muito forte na base do Agora, governo. uma coisa nós temos que ter que rever urgente, isso o presidente interino vai ter que rever quando ele assumir de fato a presidência da República. Nós vamos ter que rever essa questão política. Hoje não dá para você ter essa quantidade de partidos que nós temos. O presidente Fernando Henrique negociava, quando ia fazer a negociação, com praticamente 4 partidos. O ex-presidente Lula, ele negociava com 8, depois passou para ser 12. Nos últimos tempos, a presidente afastada Dilma negociava com quase 30 partidos. Ou seja, não dá para você ter tanta ideologia. Ou seja, é o que o Ronaldo colocou agora. Tô falando isso que o Ronaldo colocou, é o toma lá da cá. E sem dúvida é isso. Então o partido virou um negócio. Questão ideológica pouco importa. Esses conflitos que nós vemos internos na Câmara só demonstram isso. Você colocou bem agora, Zé, nesse ponto também. E realmente não dá. Você pode ter um partido mais à direita, um partido mais ao centro-direita, um partido centro, um mais centro-esquerda e um mais à esquerda. Mais que isso, eu vejo como algo extremamente perigoso, inclusive. Vamos em frente com o nosso giro nacional, Thiago. Mesmo com convite formal, Dilma recusa aí da abertura da Rio 2016. Ela comentou num jornal português que não tinha sido convidada ainda para os Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Brasileiro convidou, o Comitê Organizador dos Jogos também convidou a presidente afastada Dilma Rousseff, e ela alegou que não vai. A Dilma não vai, agora também não vou. Eu tô brincando, evidentemente. E o Lula também foi convidado. Também denegou o convite. Vai? Não. A questão vai ser vaiado, vamos ser sinceros. A questão dela, o medo da vai já foi na Copa assim. Imagina agora se ela não ia ser vaiada até dizer chega. O Temer também não vai ser vaiado, acredito. Talvez, mas é diferente. É diferente, é o que o Ronaldo colocou. Há uma esperança. Não há uma confiança, mas há uma esperança. Nós há bem pouco tempo estamos esperando ver a luz no fundo do túnel. Nós mudamos agora, nós estamos esperando ver o fundo do poço. A gente vê o fundo do poço, a gente já fica feliz. Não é nem a luz no fundo do túnel. O fundo do poço, fala, poxa, já vai chegar o fundo do poço, a gente tende a poder subir de novo. Então a desesperança é muito grande, tem um pouquinho de esperança já é bom. Ronaldo? Eu particularmente acho que o momento não é propício para nenhuma autoridade política fazer parte de eventos esportivos, de eventos sociais, enfim, né? É ir para verificar, né? A população vai ovacionar mesmo, não tenha dúvidas, né? Então, eu penso que correta decisão daqueles que, olha, arruma um compromisso e diz que não dá, né? É a melhor saída para um convite como esse. Portanto, perfeito. Polícia Federal aponta que ministro teria vazado a empreiteiro de obra do aeroporto em São Paulo, reunião com Dilma. Então, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Thomas Trauman, teria vazado para o ex-presidente Andrade Gutierrez detalhes dessa reunião sobre o aeroporto de São Paulo, algo que também, você sabe que dentro de tantas denúncias, você até pensa em um fato como esse, até com pouca gravidade, mas de fato não é algo simples não, né, João? Não, aí tem todo um envolvimento, a questão, aeroporto virou também uma outra fonte de arrecadação brutal, era para ser um aeroporto em Caieiras, né? Então os empreiteiros ali que
estavam envolvidos nas maracutaias federais já ficaram ouriçados, porque quando eles iam pegar de dinheiro do BNDES para poder fazer a obra, parece que era 5 bilhões de reais estava orçada essa obra. Quer dizer, são coisas que a gente sabe que essa promiscuidade. É o novo aeroporto de São Paulo. Só vejo essa palavra, promiscuidade entre o público e o privado, criou essa fórmula que é antiga no mundo inteiro, mas é o que você acabou de colocar. Parece uma coisa até menor. Vazou lá que vai ter um aeroporto, parece. É tanto problema que uma coisa dessas, eu tava vendo esses dias da Hillary Clinton, que a acusação dela foi ter usado um e-mail pessoal em vez de você usar o e-mail. Bons tempos se o Brasil tivesse esses problemas, né? Tem uma irregularidade dela, mas aqui é tanta sujeira. Sim. Que a gente olha e fala, poxa, a gente tem inveja da sujeirinha dos outros. Porque é tanta sujeira nesse país que a gente fica assustado. É que o aspecto ético, infelizmente hoje, ele tá sufocado, você não pensa nisso, mas em termos éticos, um ministro de uma secretaria de comunicação, você vazar algo estratégico do seu, eu como assessor de imprensa, você imagina? Eu no âmbito de uma empresa, de qualquer assessorado, eu simplesmente vazar para terceiros, outras partes interessadas com interesses escusos, o conteúdo de uma reunião. Eu acho que é o que mais acontece. É o que mais acontece, mas aliás, até na justiça isso não causa mais tanto espanto, quando você coloca... Olha, vamos fazer, viu? Fique esperto que nós vamos fazer, já fica, se prepara aí, vai já deixa a documentação pronta que nós vamos fazer. Já vai juntando com teus amigos, de repente fazer essa licitação bacana. Aliás, a coisa que mais acontece, até na justiça, quando você tem segredo de justiça, é o primeiro a ser aberto, né? Quando tem aquele carimbo, segredo de justiça, é o primeiro que é aberto, é o primeiro que é vasculhado. Então, infelizmente, o que mais acontece. A Polícia Federal, se divulgar todas as gravações que foram captadas aí nesse período. Deve ter coisa ali que... Até deu uma esfriada, eu tô achando estranho, né, Zé? Deu uma esfriada essa questão aí, né? Dos grampos, né? Dos grampos, deu uma esfriada, talvez até para que... Esfriada vindo à tona, né? Mas deu uma... Já foi mais, né? Já foi mais explorado isso, agora deu uma esfriada na questão. E inclusive afastaram alguns delegados da Lava Jato, a DPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, protestou, achou estranho e vai até agora me ver essa reflexão. Depois até de forma proposital, de repente, viu? De forma proposital, exatamente para que o país não entre num pânico, uma convulsão aí, né? Então as coisas devem ter sido, vamos maneirar um pouquinho para ver se o país engata uma primeira aqui e consegue. Fala-se tanta bobagem, o poder público às vezes fala tanta bobagem. Você falou até não criar uma certa... O prefeito do Rio veio agora no Guardian, em inglês, e me coloca lá que o país perdeu uma oportunidade. Quer dizer, são coisas que não deveriam ser externadas para justamente não criar. Não adianta alguma coisa mais agora falar que não fizeram o trabalho bem feito há 20 dias das Olimpíadas? Não adianta nada. É o que acontece no Brasil. Essa questão toda diminui a divulgação de certas coisas para poder tentar entrar numa normalidade no país, né? Exatamente. Mensagem cita verba da Andrade a órgão dirigido por irmã de Aécio. Então, sabe de onde vieram essas informações? Do celular do ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, estava envolvido nessa questão do vazamento da reunião do aeroporto, e também agora descobriu-se que uma fundação chamada Servas, que era comandada pela Andréa Neves, irmã do ex-candidato e senador Aécio Neves, recebeu uma doação. Bom, até agora são indícios, né? Não há uma comprovação, mas o nexo causal, quando você vai unindo os pontos, aí você vê Andrade Gutierrez, o mesmo executivo, e tem outras empreiteiras que estão aí no âmago da Lava Jato envolvidas. Aí você vê que é controladora da Oi, a Oi Recuperação Judicial. Quer dizer, é uma cesta que tem várias ocorrências que agora estão se ligando, né? Eu fico assustado porque na verdade não tem um que salve ali praticamente, sobrar tá muito pouco ali. Não vejo, a pessoa coloca, mas pegam no pé só do PT, imagina,
pega no pé de todo mundo lá. É que o PT fez muita sujeira. Agora o PSTB também. O PT acabou com a classe política deste país. Acabou com tudo. Eu não vejo o que ele não acabou. Literalmente acabou com a classe política. Não, acabou com tudo. Acabou com a esperança. Colocou todo mundo no mesmo balaio, coisa que não é verdade, né? Sim. Tem políticos sérios, tem político honesto, e a gente tem que respeitar isso. Mas hoje, né, tem muito poucos. E esses poucos tem, sem dúvida. E conheço alguns que com certeza são muito sérios. Só que o grande problema é que se infiltraram, parece uma organização, é uma organização criminosa o que se fez de alguns partidos hoje no Brasil. E não dá pra salvar muita gente não, viu, Ronaldo? Eu vejo ali que os principais ali estão bem enlameados. Os presidentes o do Senado, agora o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, são presidentes de poderes importantíssimos para estarem tão enlameados assim. Você vê a quantidade de deputados, senadores, e todos eles querem cair no colo do STF porque ele é bacana. A punição ali não tem, né? Então todos querem esse foro privilegiado que parece bem gostosinho. Então, o Eduardo Cunha, até ontem, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, né? Que ele fez um recurso para evitar sua cassação, ele disse assim, olha, gente, tem muita gente aqui investigada, né? Então cuidado com o efeito, lembra o efeito Orloff, né? Eu sou vocês amanhã. Foi bem claro nesse ponto. Foi bem claro. E o mais triste é que ele tem razão. Ele tem razão. Esse é o grande problema. 7h31, encerrado o Giro Nacional. Quero falar pra vocês da Churrascaria Tertúlia. Que maravilha. Churrascaria Tertúlia, toda vez que eu falo aqui, né? Até brinco que é descendente de italiano, não é? Até em certo grau de português, sabe que muitas vezes, principalmente italiano, né? Que o assunto do almoço é o jantar, né? Então a gente faz esse exercício aqui, né, na Churrascaria Tertúlia, que é o assunto do café da manhã, é o almoço e o jantar. A gente vai mais além. Por quê? Por causa da Churrascaria Tertúlia. Todo mundo fica imaginando aquele corte perfeito, aqueles garçons altamente treinados. O corte faz toda a diferença na maciez daquela fatia de carne que você vai saborear. E o pessoal da Tertúlia é muito, muito, muito preparado para tudo isso. Sem contar o próprio gestor, o proprietário, Fernando Rangel, que pessoalmente ele escolhe todos os dias as carnes que ele vai servir para você. A compra é diária, então você tem produtos frescos garantidos na Tertúlia, uma infraestrutura excelente para te atender da melhor forma possível. É por isso que a Tertúlia é um grande sucesso, uma referência da nossa região, uma churrascaria do porte da Churrascaria Tertúlia, inclusive numa excelente localização, fica ali na Bartolomeu de Guzmão 187 em Santos. Telefone 3261-1641. É a minha dica para hoje. Almoço e jantar a R$54,90 por pessoa. Churrascariatertúlia.com.br. Bom dia 98 vai para o intervalo e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. E nós temos também o prazer de ter no nosso time de anunciantes a Home Care da Home Life, uma empresa sediada em Santos que já virou referência no segmento. Você precisa do atendimento domiciliar muito bem estruturado, humanizado, qualificado. Você tem essa demanda que é da atenção domiciliar ou home care prestada pela Home Life. É uma especialidade da área da saúde que consiste no atendimento domiciliar ao paciente em diversas complexidades, através de assistência ou internação. Suas atividades são customizadas às necessidades do paciente e praticadas exclusivamente no ambiente do seu domicílio por uma equipe muito bem treinada, oferecendo o melhor conforto e aquela sensação, né, de você estar na sua casa, evitar outros inconvenientes. Evidentemente que a medicina está muito avançada, mas todo mundo sabe que uma internação longa no hospital, se você puder evitar, é recomendável. Então você pode ter os serviços da Home Life, uma empresa nascida em setembro de 2006, está completando 10 anos e agora vai de repente poder te atender. Se você precisar, com certeza, da melhor maneira possível, você vai ficar impressionado com a qualidade dos serviços da Home Life, que até eu converso com o Dr. Jorge Tadeu sobre isso. Ele fala que quando você tem alguém, um ente querido doente, a família toda adoece, né? Essa questão do home care, essa convivência com esse algo a mais que esse profissional pode te proporcionar, ele faz a diferença, sim.
Com certeza. E para você saber como tudo isso pode ser acessível, você pode procurar a Home Life, Ana Costa 77 aqui em Santos, telefone 32026440. Tem unidades também em São Paulo e em Ribeirão Preto. Conheça mais acessando o site homelife.com.br. 7h37, temos canais de comunicação e temos mensagens dos nossos ouvintes também, Thiago. Exatamente, Zé. O nosso WhatsApp é o 997829970 ou no telefone 3284-1100 ou também na página do Bom Dia 98 no Facebook. Zé, participação do ouvinte Washington de Praia Grande, que diz assim: Zé, no canal 5 a CT inverteu o estacionamento, ao invés do canteiro do canal, é do lado agora dos prédios, né? Se já é difícil parar carros, imagine caminhões. E por favor, CT, sincronize os semáforos da Ana Costa. É no canal 5 que ele está se queixando? Exato. Então tá aí o recado para CT, com certeza a assessoria da CT nos acompanhando, e o presidente da CT, o Antônio Carlos Gonçalves, engenheiro, ele faz parte do nosso time de comentaristas. Quarta, hoje não pôde vir por um compromisso, semana que vem estará conosco na bancada do Bom Dia 98. Grande abraço ao Fifi e vamos em frente. Vamos lá, Zé. Containers caem no mar durante operação no porto. A região não consegue ficar poucos meses sem incidentes quando se fala em porto, né? Desta vez, 4 containers frigoríficos caíram de um navio no canal do estuário no Porto de Santos na tarde de ontem. O acidente ocorreu durante operações na Brasil Terminal Portuário, que admitiu um erro operacional. A Capitania dos Portos de São Paulo abriu inquérito para apurar o que aconteceu. Não houve feridos. A queda ocorreu por volta das 15 horas do navio Maersk Lima, atracado no berço 3 do terminal. As 4 caixas metálicas de 40 pés estavam vazias e caíram presas umas às outras pelas travas de segurança. Esse impacto com a água danificou um dos contêineres que foram rebocados até a costa da empresa 2 horas depois. A retirada das caixas metálicas da água ocorreu com o auxílio de um portainer. Por meio de nota, a BTP afirmou que o acidente foi ocasionado pelo erro de um funcionário. Então, tá aí a manifestação da BTP, mais um episódio, um acidente nas operações portuárias. E você sabe que em termos de porto, vocês sabem que a segurança é fundamental, né? Haja vista aí, não digo, claro, uma proporção bem menor, não houve nenhum tipo de perda humana, mas frequentemente nós temos aí um episódio ou outro de segurança no porto. Você vê, né? Caíram 4 containers vazios. Tudo bem, não aconteceu nada, tá? Foi só um incidente. Agora, aquele último acidente que teve no Guarujá, que entrou água num container que tinha um material que não poderia ter contato com a água. Imagina se fosse nesse caso, tivesse esse mesmo material nesses containers que caíram no mar. Imagina o caos que seria. Aquele incêndio que teve no Guarujá foi um material que não poderia ter contato com a água, que ele ficava inflamável. Parece um contrassenso realmente, mas foi isso que aconteceu. Você imagina se acontecesse isso agora? A questão portuária, a indústria portuária, podemos chamar de indústria portuária, tem um cuidado muito grande, porque afeta a nossa cidade. Nós ainda não sabemos se somos uma cidade com porto ou um porto com cidade. Então isso pode afetar, está muito próximo à população. O porto hoje é grudado na população. Tem casas e apartamentos muito próximos ao porto. Então tudo pode acontecer e cada carga que vem aí, você não sabe nem o que tem dentro, né? Então, aí você tem esse incidente na BTP, mas tem muita coisa para ajustar, que, por exemplo, a questão do calado e da dragagem. A BTP instalou aqui um terminal com capacidade para atender os navios maiores e ficou impedida, né, por uma limitação de calado também. Então, de todos os lados você vê aí brechas, né, que tem que ser apuradas. Você falou da questão do porto do retroporto, impacto na cidade. Essa questão é fundamental, que tem por base, sabe o que está baseado nessa questão? Você resolver a questão do acesso de caminhões. Por exemplo, se você faz um acesso com agendamento preciso, com ferramentas tecnológicas, você vai diminuir esse impacto na cidade. Então, tem muita coisa por fazer ainda. Porto de Santos é pujante a moda da América Latina, mas poderia produzir muito mais, ser muito mais eficiente. Por trás de tudo isso,
de um acidente que, na verdade, teve consequências aí negativas para a empresa, vai haver um prejuízo e também para quem é o dono da carga, que vai ser evidentemente. Tava vazio. Tava vazio? Tava vazio. Então. Container vazio, é frigorífico vazio. Então. No caso, então, retirando isso. Mas que haveria com certeza ressarcimento. Mas que efetivamente tem seguro, né? Sim. Exato, tudo. mas a questão. A PTP, ela é uma grande empresa. Exato. Essa que é a Sim. verdade. O que eu queria colocar, só para complementar, Ronaldo, passar por você, que tá por trás disso, é o debate que tem que ser muito denso na cidade, que é a questão da eficiência das operações e segurança das operações portuárias. Exatamente. A BTP, como eu disse, é uma grande empresa, ela tem toda uma estrutura, uma logística fantástica. Eu conheço. Só que essa parte aqui, no finalzinho aqui da matéria, onde eles registram que o acidente foi ocasionado por um erro de um funcionário, é que eu fico preocupado, porque a corda sempre estoura do lado do mais fraco, claro, que é o funcionário. Então a gente não imagina esse funcionário que é lá o motorista de empilhadeira, o motorista de portainer, né? Que é uma função extremamente difícil. Importante. E importante lá para as atividades portuárias. Eu sei porque, Zé, eu como advogado trabalhista, e aí eu advoguei para vários funcionários de grandes empresas portuárias, de portainer, de motorista de empilhadeira, e eles alegam o excesso de trabalho, às vezes. O excesso de trabalho, às vezes você prorroga, um cidadão faltou, o que você ia render faltou, você faz uma jornada dupla, e esse trabalho, ele exige de você não só o esforço físico, mas também o psicológico, tá certo? E isso acaba realmente ocasionando acidentes como esse aqui. Não sei se é o caso, isso aqui vai ser apurado aí pela Capitania dos Portos. Sim. Mas existe também esse lado do funcionário, a gente tem que verificar isso também. Não é fácil você colocar a responsabilidade em cima de uma pessoa que trabalha com um portainer que é extremamente complexo. É complexo. O cidadão imagina lá, pega um container, carrega, mas não é simples assim, não. Tem toda uma técnica, tem todo um curso que eles fazem, tem a parte psicológica que eles fazem, e esse esforço repetitivo de você lidar com esses containers acaba gerando acidentes, né? Então eu acho até que o índice de acidentes em relação a isso é pequeno, perto da atividade complexa e difícil que eles exercem. E falando, só complementando, Zé, da questão dos caminhões, né, para facilitar a entrada da cidade, eu acho que com a obra na entrada da cidade, a Prefeitura de Santos tem trabalhado muito nisso. Eu acredito aí que breve nós teremos aí grandes notícias para essa obra na entrada da cidade, vai resolver tamanha as dificuldades de entrada e saída dos caminhões aqui na nossa cidade e para ter o acesso ao porto. Eu acho que só mais uma coisa, eu colocaria que a prefeitura, o poder público municipal deveria ter maior força administrativa e até de decisões em relação ao porto. Essa questão de você deixar só a União praticamente e um pouco do Estado atuando e o município de fora, que é um dos grandes problemas também que nós temos hoje no porto no Brasil. No Brasil, esse grande problema é que as cidades são excluídas em certa parte da administração do porto, e é fundamental ter um braço, pelo menos, que consiga entender uma cooperação mútua, sem dúvida. Tem também a questão dos terminais graneleiros que impactam a cidade, a questão do cheiro, a poluição, a cidade tinha ido até lá, né? Eles existiam lá. O prefeito, não vou nem entrar muito na seara por causa do horário eleitoral, mas houve uma intervenção do executivo municipal em relação a respeito da poluição. Exatamente, poluição. mas houve entendimento da justiça que ele foi voto vencido. Mas mais além disso, e agora, quem sofre com isso são os moradores da Ponta da Praia. Vamos falar da questão portuária, tal. Só vou dar um dado para vocês. Saiu o governo Dilma, o secretário especial dos portos, que era ministério, já virou secretaria, o Helder Barbalho, ele se afastou, ele pediu demissão. Então, quem é o novo secretário dos portos? Tá vago o cargo ainda. Você vê, e o Helder Barbalho, você tá entendendo? Né? Olha atenção, como é que você vai aprofundar o debate da questão portuária no Brasil? Você vê onde vai a coisa, né? O Helder Barbalho é considerado cidadão santista, foi preferido o título para ele na Câmara de Santos, só para concluir. Mas é muito difícil, essa parte de porto, poder público
Auferir isso e um porto com o tamanho do de Santos é algo que tem que tomar muito cuidado, que tudo pode acontecer ali, né? Então, eu tive contato com a BTP, tá? Pelo que eu vi do lado da empresa, eles têm uma preocupação muito grande com o recurso humano, tá? Eu entendo que a política da companhia, inclusive, até conversei com pessoas ligadas a BTP, que eles realmente, as equipes trocam, eles sentem um pouco o envolvimento deles com a empresa, com a filosofia da empresa. Isso é um esforço constante. Então, para encerrar a questão, Thiago, você teve acesso aí então a uma resposta oficial da empresa? Exatamente. Ontem, no final da tarde, a BTP, a Brasil Terminal Portuário, esclareceu o que aconteceu. Que por volta das 3 horas da tarde de ontem, durante as operações de embarque do navio Maersk Lima, no berço 3 da atracação do seu terminal, ocorreu a queda ao mar de 4 contêineres. Em virtude dos fortes ventos e da corrente marítima, os contêineres se afastaram rapidamente das imediações do cais da BTP. Prontamente, a empresa acionou uma equipe especializada de mergulhadores e também rebocadores para a recuperação das unidades. Os contêineres, de 40 pés cada, estavam todos vazios e foram recuperados por volta das 4:30 da tarde de ontem mesmo. Não houve feridos e nenhum dano ambiental foi ocasionado. O incidente ocorreu por falha humana devido ao não cumprimento do procedimento para embarque e desembarque de contêineres. Todas as autoridades competentes foram informadas e a Marinha esteve presente no local para acompanhar a recuperação das unidades. Sim, foi falado. Cumprimos o nosso dever jornalístico de dar dar voz à manifestação da Brasil Terminais Portuários, a BTP. Tiago, vamos em frente com a nossa pauta aqui no Bom Dia 98. Mozerri, Metrópole em debate. Vidente do Amor é multado em R$10 mil por propaganda irregular. Bom, ela espalhava cartazes pelos postes de Santos, mas embora vidente, não imaginou que levaria uma multa de R$10 mil da prefeitura pela irregularidade. Além de ser obrigado a pagar pela infração que cometeu, e Orgulhando Nicolite, de 37 anos, foi intimado pelos fiscais do município a retirar todo o material fixado pela cidade em até 24 horas. O anúncio é conhecido em Santos como amarração para o amor. A cobrança para trazer a pessoa amada é de R$200. A resolução foi simples. O fiscal ligou para o telefone do tal Vidente do Amor e, se passando por interessado, marcou um horário na tarde da segunda-feira. Quem promoveu o departamento que cuida dessas questões de fiscalização é o DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, que é comandado aqui pelo nosso comentarista Ronaldo Santiago. E essa questão do Vidente do Amor, estão brincando com você que você vai ter má sorte no amor aí pra sempre, permanente? Não, eu tô garantido lá com a minha esposa, tá tudo tranquilo, viu, Zé? Mas esse caso aqui é um caso interessante. Claro que a gente faz piada. É lógico, mas tem que fazer, né? É o dever da gente. É o dever do departamento. Esse caso aqui é uma reincidência, certo? Em 2014, esse cidadão, ele inundou a cidade com propagandas irregulares nos postes, nas árvores, colando, né, nos postes. Não bastasse a cola, né, no poste, agora ele amarrou também com cartazes de plástico com pintura, né? Coisa cara, né? Mas espalhou na cidade inteira, da zona noroeste pra ponta da praia, Cubatão, São Vicente, enfim, ele espalhou na região inteira isso daí. Em 2014, ele foi autuado por 4 vezes, R$1.000, R$2.000, R$4.000, R$8.000, certo? E foi levado pra delegacia e o delegado fez um boletim de ocorrência por crime ambiental. E agora causou surpresa o fato de aparecer novamente, mas nós não sabíamos que tratava-se da mesma pessoa. Por isso, a ligação pro número, né, pra gente identificar. Quando a pessoa que ligou para marcar descobriu o endereço, que era o mesmo daquele de 2014, aí foi mais fácil, né? Porque você já tinha todos os elementos para ir lá. E nós fomos lá com a equipe toda, com a guarda municipal inclusive, porque a guarda também, ela tem o poder de autuar também, mas quem fez a autuação foi o DEFEMP, né, o nosso departamento, e nós autuamos em R$10 mil. Me causou surpresa
o cidadão falar que não sabia. Ah, mas eu não sabia que não podia. Falei, aí é uma incoerência muito grande, porque em 2014 ele já tinha sido autuado por diversas vezes e levado para a delegacia. Ele está respondendo processo por crime ambiental, né? Então, veja, essa multa de R$10 mil para um cidadão que já fez toda a sua propaganda, né? Não é nada. Não é nada, né? Mas de qualquer maneira, cumpre a prefeitura o papel de fiscalizar e de autuar o cidadão infrator, né? Fica uma cidade feia, né? Porque os postes que nós tínhamos acabado de pintar na Ana Costa, na Conselheiro Nébias, na madrugada o cidadão foi lá e fez colagem. Não bastasse um, ele coloca dois, um embaixo do outro, como quem diz, né? O cara não vai ler o primeiro, vai ler o segundo. Um absurdo o que ele fez, né? Então é um cidadão que tem que responder por crime ambiental. Compete a minha pessoa fazer um dossiê disso, levar o conhecimento da seccional de Santos para instaurar um outro inquérito de crime ambiental para que ele possa responder isso também futuramente. O que me assusta, aliás, você falou que ele não sabia. Eu conheço um outro enganador que fala a mesma coisa, que eu não sabia. Mas o que me assusta é justamente isso. Quantas pessoas caem nas mãos dessas pessoas que enganam? Claro, a pessoa vai com boa fé, imaginando resolver algum problema pessoal ou saber de alguma questão não é o caso dele, mas alguma questão de futuro, alguma questão de e as pessoas são facilmente enganadas. Isso no mundo inteiro, não é uma questão nossa. E essas pessoas usam da boa fé dessas pessoas, usam do dinheiro dessas pessoas, tem uma boa lábia normalmente, são bons de conversa e o que sabem fazer na vida é isso. E tava cheio lá, viu? Pois é. Tava cheio? Por aí você vê. Por aí você vê. Ou seja, funciona. Aquele problema no Brasil da falta de punibilidade, não é o caso que ele foi punido, mas talvez a proporção da punibilidade, porque o crime compensa. A primeira notícia que nós demos foi aquela em relação ao grande assalto lá das companhias de valores. Por que eles estão? Porque o crime compensa. No caso dele é a mesma coisa. Ele utiliza esse artifício e pode ter certeza. Daqui a pouco ele vai estar colocando de novo com outro nome, talvez com outro endereço, com outro não sei o quê. Passa um ano, o outro ele já vem ele vai muda completamente o negócio, porque compensa a infração, compensa o crime ambiental que ele está fazendo. Por isso que não tem que ficar só na esfera administrativa. A gente tem que levar o conhecimento da Polícia Civil para apurar realmente o crime de crime ambiental e ele responder processo criminal. E parabéns, viu, Ronaldo, que isso é importante, essa parte de fiscalizar, porque a população está sendo enganada. E eu vejo como um crime de ordem econômica, inclusive, também. Porque a pessoa está utilizando das pessoas ali, às vezes sem condições financeiras, usando o pouco dinheiro que tem e sendo enganado. Não deixa de ser quase um estelionatário. Não é um estelionato, mas é um charlatão, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E o pior de tudo é que nós temos que pegar as pessoas da prefeitura, né? Os servidores, para tirar a sujeira o custo do município, cortar a corda com o custo. E não tem só esse camarada, tem o lava o sofá também. Que além do amarração tem o lava sofá, que nós já pegamos também. Inclusive na madrugada apreendemos até o latão com a cola, foi tudo pra delegacia. Mas tem o camarada que é contratado para fazer o serviço. E esse a guarda municipal pega na noite, tá certo? Porque pelas câmeras você consegue visualizar e a guarda chega com a viatura e prende o cidadão colando e apreende todo o material, né? E é dano ao patrimônio público. Dano ao patrimônio, leva pra delegacia, o delegado faz o boletim de ocorrência e eles ficam lá. E você tem que também intimar e autuar o cidadão que contratou o serviço, que é o caso aqui do vidente, né? Ele contratou, então ele tem que ser responsabilizado pelo crime que cometeu, não tem jeito, né? Black Jaw Choperia. Black Jaw é sempre uma excelente opção para você curtir com seus amigos, com o seu amor, enfim. A Black Jaw Choperia está à sua disposição numa excelente localização, aliás, com estacionamento garantido para você, estacionamento gratuito. Falamos aqui de estacionamento caro, estacionamento é gratuito para os clientes da Black Jaw Choperia, onde você vai encontrar um excelente ambiente para o happy hour com seus amigos, para um jantar a dois. Sabia também que a Black Jaw ela atende você no almoço corporativo?
corporativo, exclusivamente com reserva da casa, eles abrem para você sim, que você quer combinar um almoço corporativo, você pode acertar com a Black Jaw Choperia com reserva da casa. E o cardápio está totalmente renovado. Tem cervejas, drinks, sanduíches, poções novas, interessantes, saborosas, bem servidas e muito mais. Sem contar opções veganas e light e aquela caneca de chopp a menos 40 graus, especialidade da Black Jaw, que tem música ao vivo de quarta a domingo, sempre com as melhores bandas. Hoje, aliás, de quinta a domingo, não é? É lá de terça a domingo, de quinta a domingo, tem pra você música ao vivo de qualidade. Hoje com Jazz, Soul, Blue e a Jam Session pra você na Black Jaw Choperia, que aceita reservas para o seu evento, a sua confraternização, o seu aniversário, enfim, a sua reunião. A Black Jaw Choperia fica na General Francisco Glicério 206, aqui no Gonzaga, em Santos, e o telefone é o 3228-7570. 3228-7570, Black Jaw Choperia. 7h58, vamos ao intervalo comercial. Voltamos já com a edição do Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta com o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nós temos aqui na bancada hoje o advogado e empresário João Vilela, o advogado Ronaldo Santiago, que é coordenador e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Diárias da Prefeitura de Santos, hoje aqui como nosso comentarista, integrando a partir de hoje o time de comentaristas do Bom Dia 98. Tiago, temos aí também os canais sempre disponíveis para a participação do nosso ouvinte, por favor. Exatamente, Zé, o nosso WhatsApp é o 99782-9970, 99782-9970 ou pelo telefone 3284-1100, 3284-1100 ou também na página do Bom Dia 98 no Facebook. Muito obrigado. 8 e 2, e os deputados aprovaram a liberação do Fundo de Garantia como base, né, para você garantir o consignado, empréstimo consignado. A proposta segue para o Senado, eu entendo como totalmente desproporcional e descabida essa medida, que você vai promover um endividamento ainda maior da população, que já não é baixo. Mas você vê que a quem interessa isso, né? Você vê que os bancos sempre gostam dessa medida do consignado, porque é garantia certa de receber o dinheiro. E agora vai ser mais uma ainda, pegando o já combalido FGTS, que é outro grande absurdo que nós temos, que o governo remunera abaixo da inflação, não há pior aplicação no mundo do que o FGTS. E agora essa mais, né? Você vai deixar consignado o seu parco valor, já que não recebe mais nada, né? Você paga e não recebe. Porque talvez agora com o endividamento das famílias devido ao desemprego, e hoje os aposentados também, eles têm muitas vezes eles têm a função de arcar com grande parte das despesas da família. Isso é uma realidade hoje, né? Eu temo que outros episódios se repitam, né? Não são raros os casos de idosos que realmente comprometeram aí os seus recursos, as suas aposentadorias, e agora também fundo de garantia. Por que eu não vejo com bons olhos essa medida? Porque nós já investimos em estimular o consumo aqui no país, não é? E vamos dizer assim, o efeito colateral também contribuiu para a crise que nós temos hoje, não é? Para a queda de resultado em vários segmentos. Eu entendo assim, acredito essa como uma medida inconsistente para mexer no já combalido FGTS, o já questionável FGTS, como bem colocou o João. Ronaldo. Olha, fundo de garantia é para garantir, né? Então, o cidadão que é dispensado injustamente de uma empresa, ele levanta o fundo de garantia e ele faz com o fundo de garantia o que ele bem quiser, né? Na medida em que o governo apresenta uma proposta como essa para liberar o fundo especificamente para cobrir esses fundos de investimento,
é realmente para favorecer aí a nossa classe dos banqueiros, sem né? dúvida. Então, eu não vejo também, viu, Zé, com bons olhos essa proposta aí do governo. Eu acredito que o fundo de garantia ele tem uma função específica para o trabalhador, né? É para garantir, no caso de uma despedida injusta, dele permanecer com fôlego até ele arrumar um novo emprego, né? Eu acho que essa é a característica do fundo de garantia que deve ser preservada. É evidente que existem algumas exceções, no caso de doenças, né, grave. Uma casa própria. Exatamente, uma casa própria, são finalidades completamente distintas. Agora, especificamente para esse, eu sou contra também essa. E ele tem que poder gerenciar o próprio fundo, né? O dinheiro é dele. Veja bem. Não, se ele, como eu disse, ele é dispensado, ele recebeu o fundo de garantia. Ele faz com o dinheiro o que ele quiser. Mas o incrível é o governo, além de remunerar abaixo da inflação, usar esse dinheiro para fins que nós sabemos quais são, que não são muito legítimos. Ainda tem essa questão de agora poder utilizar para pagar o banco. Na verdade é essa, você vai usar para pagar banco. Exatamente. Agora, Ronaldo, você mencionou aqui os candidatos à presidência da Câmara, no total 14 deputados. O número pode aumentar, que as inscrições vão até ao meio-dia e as desistências até às 14 horas. Temos um candidato que é deputado da região, deputado federal Beto Mansur, não é, que tem hoje uma certa representatividade do Congresso, mas entendo que fica uma disputa difícil para o Beto. Eu vou me surpreender se o Beto Mansur vencer essa eleição. Tá mais, evidentemente, como eu já falei, para o Rogério Rosso, pela base parlamentar. O único contraponto é que o Rogério Rosso é conhecido nos bastidores da política de Brasília como um grande aliado do ex-presidente Eduardo Cunha. Tem essa questão também, mas no final ali, pelo conta grossa e baixa, deve ter uns 200 deputados pelo menos que são bem afim do Eduardo Cunha. É difícil você retirar esse pessoal também, que o Cunha foi o grande patrocinador desses deputados, é o grande colaborador desses deputados todos. No final das contas, eu não sei se tem grandes nomes para ser colocados também não, mas eu concordo com você, vai ser difícil o atual deputado federal Beto Mansur, mas olha, ele é bom de conversa. Talvez seja ele também é do Centrão. Ele é bom de conversa, primeiro secretário, ele está presidindo hoje o Congresso, quem preside é ele. Quem faz as sessões é ele. Na realidade, ele tem um conhecimento muito grande, muito vasto. Tem uma boa interlocução com o presidente. Tem uma ótima interlocução com vários congressistas também, além do Michel Temer. Então, quer dizer, ele tem uma chance. A chance não é tão pequena assim, não. Mas eu também concordo contigo que a probabilidade não é dele maior. Você tem aí o Beto é um político extremamente habilidoso, muito, né? Tem muito trânsito em Brasília, enfim. Mas ele tem buscado os votos do PSDB, né? Tem buscado os votos do PSDB para essa disputa aí. Mas está muito interessante, por isso que eu acho que vai ser disputado voto a voto. Na minha opinião, o governo Temer já indicou a sua preferência, que é o Rogério Rosso. Não, eu acho que não, viu? Eu acho que ele optou pelo Marcelo Castro. O PMDB votou no Marcelo Castro. Mas tem dedo do Michel aí, gente. Pelo amor de Deus, tá muito claro, na minha opinião, isso. Porque a gente tinha notícias de bastidores que eles estavam trabalhando em prol do Rosso. E aí, eu acho que houve uma reviravolta nos bastidores. Por isso que até então era o Rogério Rosso. Eu acho que houve uma reviravolta e o candidato do Temer e do PMDB é o Marcelo. E aí o Beto Mansur vem por fora, né? Talvez para tentar disputar aí um segundo turno. Não sei se ele tá tendo trânsito na maioria para conseguir aí êxito na votação que ele espera, né? 8:09, hora de falar de esporte aqui no Bom Dia 98. Giro Esportivo. Giro Esportivo no seu rádio fala sobre o empate entre Santos e Palmeiras, que não agradou nenhum dos dois. Santos empatou com o Palmeiras desfalcado ontem, em um jogo em que o primeiro tempo foi dos palmeirenses e o segundo tempo totalmente dominado pelo Santos, Ronaldo. Olha, eu assisti a partida, achei que o Santos em determinado momento foi bem superior ao Palmeiras, poderia ter saído com um resultado positivo.
Mas eu acho que isso o resultado de 1-1 é bom para ambas as equipes, Sim. né? Ambas as equipes estão lá no. Não sei se o Santos conseguiu entrar no G4 com 1-1, entrou. Então ambos estão no resultado satisfatório pro G4. Barcelona admite fraudes em primeiro contrato de Neymar. Sabe que tinha aquele imbróglio, né, sobre a renovação do Neymar ou não? Eu cá com meus botões aqui, imagino o seguinte, que foi uma das exigências, não é, que o Barcelona declarou que o Neymar não teve menor participação na questão dessa fraude fiscal que foi apurada pela Justiça da Espanha. O que você entende? Você acha que já faz parte do acordo? Eu penso que sim, viu, o Zé? Eu acho que aí já tá mais ou menos encaminhado. A gente vê o Messi, né? Também sofreu as mesmas consequências e pagou caro por isso, né? E eu acho que o Neymar aí vai pela mesma linha de raciocínio aí. Que vai dar fôlego ao Santos, o grupo diz que são pleiteantes aí. De parte do bolo. Parte do bolo. Exatamente. E o São Paulo já trata da saída de Ganso como certa para o Sevilha. São Paulo que hoje tem uma missão quase que impossível, mas futebol, tudo pode acontecer. Lá em Medellín, enquanto o Atlético Nacional tem que reverter uma vantagem de 2 gols obtidas no Morumbi pelo time colombiano, que é um time muito bom. Quem perde com isso é o futebol brasileiro. Mais um brasileiro que vai pra Europa, né? E aí o nosso futebol fica empobrecido, né? Se bem que a seleção brasileira, quando chama lá os que estão jogando fora, fica uma catástrofe, né? Quem sabe, aproveitando o que nós temos aqui, se a coisa não melhora. Eu confio muito no Tite, na seleção brasileira. Vamos ver se ele arruma a casa aí, que tá meio feio o negócio aí pra seleção. E o futebol colombiano crescendo muito mesmo em relação ao brasileiro. Muito. E essa eu vou perguntar até pro João. O João não é muito de futebol, mas o Pelé, ele vence mais uma batalha na justiça contra o Santos. O Santos deveria 3 milhões. O presidente anterior assinou um contrato vitalício com o rei do futebol como garoto propaganda do Santos, divulgador da imagem do Santos, e esse dinheiro não chegou. Contrato vitalício, não é tempo demais? Tem coisas que a gente deve evitar aliás, quem foi o advogado que estava ao lado para propor um contrato vitalício é algo muito estranho. Agora, não sei se o Pelé, como é que tá a situação financeira dele também, mas se estiver bem, tranquila. Se estiver tranquila, evitar também, né? Porque ele tem uma ligação muito forte com o Santos, ele também se utiliza do conceito Santos no time, tanto do time como da cidade. Se estiver tranquilo, eu acho que deve deixar de lado isso aí. O que acontece é o seguinte, tem um complicador, que o Pelé, alguns anos atrás, ele vendeu os seus direitos de imagem para uma empresa que gerencia, a detentora dos direitos de imagem do Pelé. E essa empresa que está processando o Santos. Ok? Ou seja, indireta a coisa. Exatamente. Exatamente. Aí essa questão de... Mas também o contrator tem que pagar, né, João? Ah, sim. Você tá entendendo? Mas fica chateado, mas são umas coisas estranhas, né? Porque os times já estão tão difíceis, a né? situação financeira dos clubes de uma forma geral. O problema é um dirigente assinar um contrato com essas características, que é uma aberração. Entendeu? Sempre é uma aberração. Aliás, Nicolau Obeide, não é não. Nicolau Obeide, se você quiser fazer um contrato vitalício comigo na comunicação da CDL, podemos conversar, ok? Depois das 8h15, o café da manhã, eu pagarei o café, ok? Então, vamos em frente, também falar de futebol. No Inter, Falcão substitui o demitido Argel Fux. Argel já foi para o Figueirense e o Falcão, ídolo colorado, é o novo treinador do Inter, Ronaldo. Que já foi técnico do Inter, né? Já foi. Então foi técnico do Inter, não deu resultado pro Inter, né? Me causou surpresa porque o Mano Menezes seria o técnico do Inter até então, e ele disse que recusou a proposta do Inter, e aí o Inter contratou o Falcão. Francamente, não sei se seria a melhor solução pro Inter. O Falcão nunca se impôs como treinador, mas como jogador foi extraordinário. Exatamente. Foi extraordinário. E, aliás, para saber, né? Para saber até quando vai o contrato do Pelé, né? Podia ligar para Fidente aí para saber, né? Até quando vai o contrato, né? Bom, para fechar o nosso programa de hoje, eu queria agradecer demais a presença do João Vilela, ao Ronaldo Santiago, ao Thiago Ferraz, ao Flávio Henrique, ao Rick Santos e a toda a nossa equipe aqui,
contribuindo para esse projeto comunicativo da CDL Santos Praia. E o recado final vai da APO Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados na região. Central de atendimento exclusivo para atender você, para intermediar dificuldades, com controle de qualidade permanente, liberação online de vários procedimentos. A APO, que é especialmente direcionada a pessoas jurídicas com no mínimo 3 funcionários registrados, pode atender você sim e fornecer a saúde bucal de qualidade para os seus funcionários. Aliás, o funcionário, ele tem opção de adesão familiar com um pequeno valor a mais. Confira os planos da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Faça como a CDL Santos Praia, o Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa, Rodrimar, Transbrasa, entre outras grandes empresas da região, e tenha também para os seus funcionários o plano da APO. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. E o CDL, o CDL encerra o seu programa Bom Dia 98, ia dizer CDL TV, né? O Bom Dia 98 desta quarta-feira, neste momento às 8h15, prometendo voltar amanhã a partir das 15 para as 7. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira e até lá. Tudo que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.